Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, meus amigos ouvintes, que a graça e o amor de Deus seja sobre as vossas vidas. Mais uma vez estamos aqui para meditar na santa e inerrante palavra de Deus. E desta feita quero trazer uma breve meditação aos nossos corações, uma reflexão acerca da importância de ouvir a voz, ouvir a palavra do Senhor. Livro do profeta Ezequiel, capítulo número 37, versículo de número 4, está escrito assim: Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhe, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. O texto bíblico, o versículo bíblico ora lido, nos fala da visão do vale de ossos secos, que Deus mostrou a Ezequiel. Ezequiel foi levado numa visão em espírito, e Deus levou ele até um vale de ossos sequíssimo. E lá Deus falou com ele e perguntou se pode, Ezequiel, esses ossos reviver? Ezequiel não ousou dar resposta nenhuma de si mesmo, porque todo o poder pertence a Deus. E Ezequiel, sabendo disso, Ezequiel disse, Senhor, tu sabes. E quando Ezequiel deu essa resposta, Ezequiel ali obedecendo ao Senhor, disponível à vontade de Deus, Deus disse a Ezequiel, profetiza sobre esses ossos, sobre esse vale, e diz. Então aqui, daí onde a gente vê e diz, o Senhor manda Ezequiel dizer, onde nós lemos o capítulo, versículo 4, onde nós vemos a iniciar a primeira coisa que os ossos secos precisavam ouvir. Mas, Pedro Sérgio, ossos secos ouve? Sabemos que aqui com base bíblica, Deus levou Ezequiel a um vale de ossos secos em visão, em simbologia ao comportamento moral e espiritual que estava Israel. Então o que Deus estava mostrando a Ezequiel em visão de um vale de ossos secos era o propósito que Deus queria fazer com Israel, com o seu povo. E Deus comparou o seu povo com um vale de ossos secos, porque devido ao povo estar vivendo em rebeldia, em desobediência, e de onde Deus permitiu até o cativeiro, Deus dá uma palavra, né? O povo agora estava no exílio em Babilônia. Deus dá uma palavra ao seu povo. Deus dá uma palavra de restauração ao seu povo. Mas para que houvesse essa restauração, o povo precisava voltar a ouvir a voz de Deus. Não aconteceria nenhum avivamento espiritual e nem restauração da nação. Não aconteceria se a nação não desse ouvido ao Senhor, o seu Deus, a voz de Deus. Então, o primeiro passo para que Israel voltasse a se restituir, a se regenerar, era dar ouvido à voz de Deus. Então, a primeira coisa que Deus mandou Ezequiel falar ao vale de ossos secos, que aqui, como eu iniciei falando, Deus estava fazendo uma simbologia de Israel. A primeira petição de Deus foi ouvir a palavra do Senhor. Paulo escrevendo aos Romanos, Paulo disse, ouvir, a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. O profeta Isaías, pelo Espírito Santo, ele profetizando no capítulo 55, versículo de número 3, ele profetizando, ele diz que ouvi e a vossa alma viverá. Então nós vemos que biblicamente há uma importância em
ouvir a palavra do Senhor. Mas quando a Bíblia fala acerca de ouvir, a Bíblia não está falando simplesmente de escutar e depois dar em nada. Porque a carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 22 a versículo 25, Tiago vai falar acerca daquele que ouve a palavra do Senhor, mas não pratica. E Tiago compara com aquele que se vê no espelho e depois que saiu da frente do espelho, não se lembra mais do seu rosto. Então nós vemos que a palavra do Senhor, ela é de suma importância, mas quando se dá ouvido à palavra do Senhor. Então quando Ezequiel falou, profetizou ao vale de ossos secos, ouve a palavra do Senhor, quem deu a ordem foi Deus. Se você for ler o versículo 4, vai estar assim: então me disse, quem disse? O mesmo que levou ele ao vale de ossos secos. Quem levou? Deus levou Ezequiel em espírito e mandou Ezequiel dizer: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então, o avivamento, a restauração, a restituição de qualquer área de nossas vidas, ela depende de nós darmos ouvido à voz de Deus. Porque através da palavra do Senhor, através da ouvida palavra do Senhor, ela tem instruções, conselho para a regeneração de nossas vidas, da saúde. Ela tem conselho para a restauração da família, para o perdão, para a volta à comunhão. Mas só alcança quem dá ouvido, quem ouve e pratica. A palavra do Senhor dada a João na ilha de Pátmos, nas revelações que Deus deu, encerrando essas revelações no livro de Apocalipse, no seu capítulo de número 1, Apocalipse, capítulo número 1, Deus fala com João, e Deus fala com João, Apocalipse capítulo 1, versículo 3, se não me foge a memória, acerca da bem-aventurança, onde o termo ali que está apontando que é feliz é aquele que faz o quê? Que lê a Escritura Sagrada. Jesus disse: examinai as Escrituras Sagradas, porque provai ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então quem examina a Bíblia Sagrada, quem lê, alcança benefícios em sua vida. Porque quando vai lendo, vai reconhecendo, vai aplicando, então alcança benefício. E um dos benefícios que a palavra de Deus traz para a vida de qualquer homem, não importa a situação da vida que ele esteja, ele pode estar no maior e mais terrível estado de escravidão, na sarjeta, nas drogas, no latrocínio, nos vícios, ele pode estar possesso de espírito das trevas. A palavra de Deus tem poder para libertar, para transformar, para purificar, como está escrito no livro de João, capítulo 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 17, 17 diz: santifica-te na verdade, a tua palavra é a verdade. Então quem conhece a verdade, conhece a palavra do Senhor. Então essa palavra, ela santifica, ela liberta, é uma palavra transformadora. A palavra do Senhor, ela pode mudar a vida de qualquer ser humano. Através da palavra do Senhor, uma nação pode ser mudada, pode ser transformada e bem-aventurada. Então há uma importância em ouvir a palavra do Senhor, mas também há riscos em não ouvir a palavra do Senhor. Jesus chegou em Jerusalém, olhou do alto e disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas. Quantas vezes eu tentei te ajuntar como a galinha junta o pintinho e tu não me deste ouvido. Jesus, ele estava dizendo assim, como Deus que levantou seus profetas, sempre chamando Israel de volta, sempre chamando o seu povo através da profecia de Deus para o conserto, para o caminho, para o povo não entrar em caminho de perdição, de maldição, mas não deram ouvido. Jesus, quando viu a decadência de Jerusalém, Jesus disse: eu tentei, mas vocês não deu ouvido. Nós sabemos que tem muita gente que
não dá ouvido. Não dá ouvido a conselho, não sabe escutar. Porque quem dá ouvido é aquele que ouve a instrução e guarda e aplica. Então, é importante. Apocalipse 1:3 ele vai dizer o quê? Que é feliz, é bem-aventurado aquele que lê, o que ouve e pratica as palavras da profecia deste livro. Então, aqui a gente está falando de um ouvir, simplesmente escutou e depois esqueceu. Porque Tiago diz aí que é como se olhar no espelho. E depois não sai mais. O segredo está em ouvir e praticar. Ouvir e aplicar na vida. É esse que para Deus ouviu a palavra. Para aquele que parou, ouviu, até escutou o conselho aqui naquela hora, mas depois que saiu dali, não praticou, não colocou em prática, é a mesma coisa que não ouvir. Então, a Escritura Sagrada, como diz a carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, Paulo vai dizer que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e ela é apta, né, para ensinar, é útil para ensinar, ela é útil para repreender, corrigir e instruir o homem à justiça, a uma vida justa. Então, a palavra de Deus ela é de suma importância. E aquele que coloca a sua vida dentro da vontade, dentro da palavra de Deus, ele é bem-aventurado. O avivamento, a restauração de Israel, ela só podia voltar a acontecer se Israel tivesse dado ouvido à palavra de Deus. Se Israel não desse ouvido, não ia adiantar Deus ter levado e ter mandado o profeta. E às vezes, para dar ouvido à palavra de Deus, é preciso ouvir um profeta de Deus. E vale salientar que nenhuma profecia que confronta com o que está escrito na Bíblia é Deus. Porque o próprio Deus disse que ninguém pode tirar um pingo, acrescentar um pingo no i, ou tirar um tio da Escritura Sagrada. Que é maldito aquele que acrescentar alguma coisa ou tirar. Então, existem profecias que não é a voz de Deus. Mas como é que eu vou saber que a profecia não é Deus falando, que alguém está dizendo que é em nome do Senhor, que é em nome do que é Deus que mandou dizer? É quando eu dou ouvido à palavra, quando eu procuro examinar, atentar para a palavra do Senhor. Aí eu vou saber que não é Deus. Vai ser difícil eu ser enganado por uma falsa profecia que não é Deus. E aquele que dá ouvido à palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, ele não é confundido com vozes que diz ser de Deus sem ser. A palavra de Deus, ela como Tiago diz, ela é um espelho. Mas eu só consigo ver a minha vida como ela está se eu tiver na presença dessa palavra. Porque depois sai da frente do espelho, não consegue ver mais, se vê mais, não se lembra mais nem como é a sua feição. Teve uma coisa aí que existe, principalmente quem é vaidoso, quando vai se arrumar, na maioria das 10, 20 voltas em frente ao espelho para poder sair de casa. Que se olhou, saiu, já esqueceu como é que está, vai olhar de novo, e olha e reolha. Porque olhou, saiu da frente do espelho, já se esquece como é que está. Assim aquele que ouve a palavra do Senhor e não procura praticar, e não procura colocar, aplicar na vida, porque a palavra ela é um espelho. O profeta Jeremias ele vai dizer no capítulo número 23, versículo 29, que a palavra de Deus é um fogo. O próprio profeta Jeremias ele vai dizer na sua palavra, no capítulo 23 ainda, versículo 29, que é como um martelo que esmiuça a penha. Através da palavra de Deus aplicada na vida do homem, as barreiras é quebrada, cai por terra as barreiras. Então a palavra de Deus ela é alimento para a vida espiritual. Jeremias ele vai dizer isso no capítulo 15, versículo 16. Se nós formos discorrer sobre os benefícios
Até o próprio Jesus chega lá em Lucas 8, ele vai dizer que a palavra dele é como uma boa semente. Lucas 8, versículo 11. A palavra é como uma boa semente. Mas a palavra de Deus, além de tudo isso, ela é o quê? Ela é uma espada. Para aquele que tem a palavra de Deus poder guerrear contra os principados, as hostes espiritual da maldade. E para que ele consiga fazer isso, ela tem que estar aplicada em sua vida. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo número 6, no versículo 17, eles tomai também a espada da justiça, que é o que? Que é a palavra de Deus. É de suma importância não nos distanciarmos da palavra de Deus. É de suma importância dar ouvido e aplicar em nossas vidas a palavra de Deus. Se aquele vale de ossos secos que Deus levou Ezequiel em visão não ouvisse a palavra de Deus, não desse ouvido à voz de Deus, ele não tinha sido bem-aventurado. Você vê que o próprio Jesus, ele, quando manda João escrever as 7 igrejas da Ásia, ele diz 7 vezes a toda a igreja: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que é que o Senhor está dizendo assim? Quem tem ouvido, quem está atento, ouça o que o Senhor falou e vá lá e aplique. Faça para não se dar mal. Tanto que o Senhor inicia o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, dizendo que é bem-aventurado é aqueles que lê, que examina, que ouve e pratica as palavras da profecia deste livro. O escritor Isaías, no seu capítulo 8, versículo 20, ele diz que a lei é o testemunho. Se não estiver segundo a essa palavra, ninguém verás a luz da alva. A palavra do Senhor em nossas vidas é a coluna, é o alicerce, é a estrutura. A nação humana, ela começa a entrar em decadência na proporção que ela se distancia da palavra de Deus, da vontade de Deus. Mas quando o ser humano, quando nós se aproximamos da vontade de Deus, a restauração. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ouvir a palavra do Senhor, ela gera temor. Ela gera temor. Abacuque diz: eu ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Ouvir e obedecer a palavra do Senhor, ela produz vida eterna, ela produz salvação. Jesus falando no livro de João, capítulo número 5, versículo 24 e 25, ele vai dizer que aqueles que ouvem a minha palavra têm a vida eterna. Mas é só escutar? É só que na maioria das vezes bota uma música em casa e ouve? Ou é ouvir, dar ouvido e aplicar na vida? O ouvir referente a Deus falar, quem tem ouvido ouça. Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra tem a vida. É referente a quem se comporta do que ele vai ensinando na sua palavra. Caso contrário, não tem condição. Jesus, um certo dia, em João capítulo 15, versículo 3, ele chamou a multidão que estava seguindo ele e disse assim: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Mas Jesus disse àquela multidão, aos discípulos que estavam ali seguindo, porque os discípulos, eles deixaram a vida que estava, quando ouviu Jesus obedecer, passaram a seguir Jesus. E através da obediência, a palavra limpa, ela purifica, ela santifica, ela liberta, ela transforma. Ouvir a voz de Deus, ela é de suma importância. Aí Jesus nos chama de ovelha. E ele revela sendo o nosso dono. Mas como é que é a revelação que somos ovelha dele, ele é nosso dono? Ele diz assim: as minhas ovelhas, João 10, 27.
ouve a minha voz e me conhece. É importante ouvir a palavra do Senhor, porque quando o homem dá ouvido à palavra de Deus, ele procura mudar, atender, atentar para o que Deus falou. Um dia Deus disse ao profeta Isaías: vai na casa de Ezequias, entra lá e diz a ele que ele vai morrer e não vai viver. Ele ouviu a palavra do Senhor, virou para a parede, orou, chorou muitíssimo. Deus mudou o quadro, deu 15 anos de vida a ele. Se ele não tivesse dado ouvido à palavra do Senhor pelo profeta, que o profeta Joel disse: assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque tu vai morrer e não vai viver. Se ele dissesse que nada, esse cara está doido, isso é Deus nada, Deus não mandou falar nada, nem, não é de Deus, ele não, isso não é um pastor, isso não é um profeta, ele tinha morrido doente. Mas ele deu ouvido, ele, foi orar. E Deus restaurou a saúde dele, deu mais 15 anos de vida. Dar ouvido à voz de Deus traz a cura. Dar ouvido à voz de Deus através dos seus profetas, através da sua palavra, traz livramento. O rei armou emboscada para pegar o rei de Judá. E o profeta Eliseu levantou e disse: rei, meu senhor, não vai por esse caminho porque tem emboscada. O rei ouviu, não foi. E o outro rei que é mais emboscado disse: não, tem alguém que está no nosso meio infiltrado, que está entregando, que ele se desviou do laço. Quem dá ouvido à voz de Deus, quem dá ouvido à palavra do Senhor, escapa do laço de Satanás. O profeta disse: amanhã Deus vai prover mantimento para esse lugar. O povo estava com fome. Então foi pela manhã, o leproso chega e diz: tem mantimento. Mas teve um guarda que disse assim: que nem que abra o céu, que Deus abra o céu, não vai ter mantimento. Não deu ouvido, não acreditou, não teve fé na palavra. Por ele não ter fé, ele foi atropelado pela multidão, morreu ali atropelado. É um perigo não dar ouvido à voz de Deus. Mas bem-aventurado, como disse Apocalipse, como está escrito, aqueles que lê, que ouve e pratica a palavra da profecia deste livro. Bem-aventurado é os que dão ouvido à voz de Deus. Ouve a palavra. Isaías 55. Ouvi e a vossa alma viverá. Dá ouvido à palavra de Deus é garantir a vida eterna. Que a boa mão do Senhor abençoe a tua vida. Que o Senhor purifique os teus ouvidos para ouvir a palavra do Senhor e dar crédito a ela. Que a tua casa, a tua família seja bem-aventurada, em nome de Jesus.